Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos reunidos para mais um vídeo, né? Hoje eu gostaria de falar sobre o espinho na carne que Paulo se refere, né? Há muitas controvérsias sobre o espinho na carne e eu gostaria de aproveitar esse vídeo, né, para compartilhar com vocês, tirarmos dúvidas, né? Muito bem, o texto em que Paulo fala sobre o espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12 e o verso de número 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Muito bem, então Paulo fala que para que ele não se exaltasse, foi dado a ele um espinho na carne. E esse espinho na carne tem, assim, de Paulo, né, tem trazido bastante controvérsia. Há um pensamento, né, baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Paulo encontrou, né, com o Senhor Jesus no caminho que ele ia para Damasco. E aqui diz então a palavra de Deus que Paulo, capítulo 9, fala a conversão de Saulo, né, que era Saulo, depois passou a se chamar Paulo, né. Ele ia a Damasco para perseguir os cristãos. Então aqui diz, né, a palavra de Deus, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Então, quando Paulo se encontrou com Jesus, né, naquela visão, o resplendor de luz foi tão forte que Paulo ficou cego, né, por 3 dias. E então ele foi conduzido para Damasco. E o Senhor, naquela época, né, apareceu para um discípulo chamado Ananias e disse: vai até a rua direita, chamada direita, em casa de Judas, e procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão ele viu, né, que um homem chamado Ananias entrava e punha-lhe a mão para que tornasse a ver. E Ananias, ainda que relutante, foi, né? E aqui diz então a palavra de Deus: quando Ananias chegou lá, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Muito bem, então aqui o texto bíblico diz: quando Ananias chegou lá, Ananias disse para Saulo: o Senhor que te apareceu no caminho me enviou, né, para que tornes a ver. Tornar é voltar a ver como via antigamente, né? E quando Ananias orou, aqui diz a palavra de Deus que caíram dos olhos de Saulo, né, como que umas escamas, e afirma: recuperou a visão. Muito bem, há alguns pensadores que dizem que Paulo não ficou com a visão perfeita, ele ficou com uma visão, recuperou a visão, mas não ficou boa. Esse era o espinho na carne. A maioria que eu conheço pensam assim, né? Que o espinho na carne era problema de visão. Mas eu fico imaginando, Deus faz as coisas perfeitas, né? Quando Ananias entrou lá, disse para ele: o Senhor me enviou para que tornes a ver. Tornar é ver como era antes, né? E quando ele orou, aqui a Bíblia afirma que caíram dos olhos, né, como com as escamas, e recuperou a visão. Quer dizer, Paulo voltou a ver do mesmo jeito que ele via antes, né, do incidente. Então o espinho na carne
de Paulo não pode ser a visão, né? E aí fica aquela indagação, o que será, o que será, o que será? É por isso mesmo que eu resolvi gravar esse vídeo. Se nós voltarmos no texto bíblico Coríntios, capítulo 12, e no verso 7, né, nós vamos perceber o seguinte, Paulo dizendo, né, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, quer dizer, quem quer saber, a saber, né? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Então, Paulo afirma aqui, qual é o espinho na carne que ele tinha? Um mensageiro de Satanás, né, que era enviado para o esbofetear. Esbofetear é dar tapa na cara, no rosto, com a mão aberta. Isso é esbofetear, né? Agora, para Paulo, isso era terrível, porque, imagina, Paulo não era um mendigo, não era qualquer um. Paulo era um poliglota. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, né? Paulo era muito rico, Paulo não era um qualquer. Paulo teve uma criação fina, né? Uma educação fina aos pés de Gamaliel, era um poliglota, falava muitas línguas. Quando a Bíblia fala que ele fala também variedade de língua, porque ele tinha o dom também de variedade de língua, mas ele era poliglota, ele falava praticamente as línguas de toda aquela região. Paulo era muito estudado, né? Aí a gente assusta, né? Mas é possível a pessoa falar muitas línguas? Né? O Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, falava 23 línguas, né, sendo fluente em 17, homem cultíssimo. Paulo era assim, Paulo era poliglota, falava muitas línguas, né? E Paulo era muito rico, ele chegou a dizer, ainda que eu distribuísse a minha fortuna aos pobres, não seria caridade, né? Mesmo assim Paulo trabalhava, mas ele era muito rico, né? Fortuna, só tem fortuna quem é muito rico. Então Paulo era instruído, era muito culto e muito rico, né? Agora imagina um homem desse, né? Aí ele entra num debate, que naquela época era o costume ir nas praças, né, e ali lançar debates, né, e as pessoas lançavam debates, um entrava com um tema e discutiam ali, né, e Paulo disputava com os fariseus, disputava com aqueles judeus, né, que participavam das sinagogas, disputavam com ele a lei acerca da lei de Deus. E na maioria das vezes o que acontecia? Quando Paulo estava debatendo em público, né, aparecia ali um mensageiro de Satanás, né, uma permissão de Deus, porque Satanás não tem poder de fazer as coisas se Deus não permitir, mas Deus permitiu, e Paulo diz que é exatamente para ele não se exaltar, né, porque Paulo conseguia vencer a maioria dos debates, porque ele era muito profundo também nas escrituras, muito conhecimento, né? E Paulo então agora, quando ele estava ali debatendo em praça pública, né, um homem com todas essas qualidades, já imaginou agora ele ser esbofeteado, levar tapa na cara, né, em público, e foi uma permissão de Deus para que Paulo não se exaltasse, né? Então essa discussão sobre o que seria o espinho na carne, porque ele não recuperou bem a visão, ele ficou meio cego, não, nada disso. Paulo tinha uma visão perfeita, né? E ele aqui afirma, capítulo 12 de 2 Coríntios, e o verso 7, a parte B. A parte A, ele então revela que Deus lhe deu um espinho na carne. E a parte B diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, né? Então o espinho na carne era uma pessoa, um homem, né, usado por Satanás, que esbofeteava Paulo em praça pública, né? Então eu espero ter esclarecido. Vamos postar esse vídeo, né, na página da igreja. Se alguém tem mais alguma dúvida, né, com certeza faremos outros vídeos sobre dúvidas, né, que aparecem na Bíblia Sagrada e o povo não sabe muito, né?
Mas você pode pôr nos seus comentários aí, escrever o que você, né, tem de dúvida, alguma coisa que você sabe que é dúvida, mas você também quer esclarecer, pode colocar, né? E pode colocar temas aí, nós vamos, com o passar do tempo, fazendo vídeos e colocando aí, né? Eu espero ter sido, né, bem claro, eu espero ter podido ajudar, né, de alguma forma, e eu agradeço. Deus abençoe.